Quero dar as boas-vindas a todos. A Supere, ela tem esse propósito de gerar conhecimento, informação e compartilhar com esses colegas, parceiros e professores queridos como você, André. E está contribuindo aí para muita gente. E a gente poder também continuar ajudando, né, nesse propósito. Ótimo. Acho que, primeiramente, obrigado, Alessandro, pelo convite. Estou aqui identificado já com a marca da parceria da Supere, que é um caminho que a gente vai caminhando, né? Vai trilhando junto na construção desse Obrigado, André. conhecimento. E acho que, antes de tudo, parabenizar a Supere pela iniciativa, né, de continuar auxiliando as pessoas no cuidado de saúde mental de maneira geral. E que hoje a gente vai falar também sobre essa perspectiva das mudanças para a psicoterapia online, né, e o que isso impacta aí na vida de todos nós, tanto cuidadores da psicoterapia, né, praticantes da psicoterapia, quanto profissionais, quanto pacientes também, de maneira geral. Sim, joia. Então, vamos nos apresentar, né, André? Eu sou Alessandro, sou psicólogo, sou terapeuta cognitivo-comportamental, tenho um consultório aqui em Recife, no Reumar Trade Center, e a Supere, além de trabalhar com consultório, a gente tem trabalhos de consultoria em empresas, como também o trabalho de cursos, né? Estamos lançando em breve aí, né, uma plataforma, estamos já em finalização e vamos ter o curso de terapia online, da terapia cognitivo-comportamental para casais, sexualidade e família, com uma equipe aí de professores, e espero você em breve também estar com a gente nessa, André. Com certeza. Então, pessoal... Então, se apresenta aí, então fala pra gente aí a tua Meu nome experiência. é André Luiz Moreno, eu sou psicólogo de formação também, tenho como adicionais aí o título de mestre em psicologia e doutor em saúde mental, trabalho com terapia cognitivo-comportamental há alguns bons anos, né? Acho que com formação, supervisão de terapeutas iniciantes e cada vez mais procurando, né, expandir essa abordagem que é tão importante para o tratamento dos transtornos mentais de maneira geral, mas que que mais recentemente tem sido um dos pontos de enfrentamento que a gente tem para essas questões mais sensíveis, né? A gente tem acompanhado cada vez mais a urgência com que os profissionais de saúde são chamados a colaborar nesse momento sensível que todos nós estamos passando, né? E a gente já começa a ver algumas respostas que a terapia cognitivo-comportamental tem começado a apresentar, né, e a oferecer para a população sensível nesse formato. Sou parceiro também da Supere, nos cursos de transtornos de personalidade, em alguns outros cursos de extensão que a gente promove, vez ou outra, né, Alessandro? Isso aí. É sempre um prazer colaborar. Que bom. A minha experiência também, além do consultório, fiz muitos estudos na área de aprendizagem e a gente observa, né? Eu tenho mestrado em educação em saúde e percebo também que nessa proposta do nosso tema de hoje, pensar em termos de aprendizagem e mudança para os pacientes, né? Como ser didático, como envolver o paciente numa psicoeducação que seja favorável com esse novo formato, né, online. Exato. Não é? E eu acho que temos um desafio também, né, Alessandro, como estamos falando aqui para um público amplo, a ideia, acho que, de explicar um pouco para algumas pessoas, né, que têm um pouco de dificuldade de adesão a esse novo formato, que que já vinha ganhando terreno dentro da psicologia, mas que eu acho que com o advento aí da pandemia, a gente meio que foi forçado a fazer essa transição de maneira mais acelerada, né, e eu acho que principalmente trabalhar alguns tópicos dessa perspectiva e de como a gente pode implementar uma mudança efetiva na vida dessas pessoas, mesmo sem esse contato pessoal, como a gente vinha acostumado a fazer, né?
Exato. Eu queria lembrar o pessoal duas coisas e pedir ajuda também, de compartilhar nossa live nesse aviãozinho que fica aqui embaixo, e vocês clicam nele e compartilham com algumas pessoas que vocês queiram e vocês acham que é bacana assistir a nossa live, tá? Para poder contribuir e a gente poder ajudar mais e mais pessoas, tá bom? E fiquem à vontade para clicar aí no coraçãozinho, que isso é bom, e essas novas ferramentas, nos familiarizando já, né, André? Isso nos impulsiona aí para que a gente possa ser visível, né? Quando a gente pensa em terapia, numa perspectiva do terapeuta, é a gente visualizar, perceber como desenvolver no terapeuta as questões de visibilidade, de credibilidade e, por fim, a rentabilidade, né, como terapeuta, né, que isso é importante como profissional. E uma das ferramentas é essa, né, oferecer recursos e alternativas para o paciente, né, e a gente vai estar discutindo os dois caminhos, né, tanto o como, e aí eu fiz algumas pesquisas aí de ferramentas, vou passar de forma peculiar, diferente seria que fosse um técnico, né, de informática, diria, mas dá alguma noção, né, de algumas ferramentas que existem, né, e a gente falar também sobre o porquê, dos motivos que o paciente poderia pensar em termos de importância nesse momento e procurar ajuda, né? Ótimo. Enfim. Bom, então, pode começar, André. A gente organizou, então, para facilitar aqui a exposição, né? Eu vou fazer uma exposição em alguns tópicos que eu e a Alessandro discutimos, né, ao longo desde da concepção dessa live, de uma maneira geral, né, para ajudar na ideia. E nós temos aqui, acho que 4 ou 5 tópicos para serem abordados, que eu vou tentar fazer uma visão, sim, um apanhado geral, e aí depois a gente abre para o Alessandro comentar a respeito das ferramentas, né, mais para o final, sim, que é algo que ele conhece com muito mais perspectiva que eu, né? Acho que isso ficou muito claro na nossa viagem juntos, né, Alessandro? O Alessandro é o braço tecnológico aí da nossa dupla, porque a gente vai aperfeiçoando, vai aprendendo. Eu não sou expert não na tecnologia. Exato. Ainda prefiro falar do cérebro, do comportamento. E aí, por fim, se ainda houver tempo, a gente abre, né, para algumas perguntas, para algumas coisas que podem ser úteis para a gente. Tá? Então, a princípio, nós vamos falar sobre a psicoterapia como ferramenta, né? Sobre como que a psicoterapia desenvolveu até a ideia de chegar a ser hoje uma abordagem estruturada que a gente usa para tratar problemas, né? E o que a gente pode ver como alternativa nesse momento atual. Bom, a psicoterapia tem basicamente hoje cerca de 150 anos de história de tratamento, né? De uma maneira inicialmente embrionária nos séculos anteriores, mas cada vez mais amparada na boa ciência que a gente pratica, né? E quando a gente fala de boa ciência com métodos análogos, inclusive superiores de pesquisa, de produção de conhecimento, isso é muito importante da gente registrar, né? Porque existe ainda uma visão da psicoterapia em alguns cenários como um bate-papo, como uma proximidade com alguém que eu conheço, né? Então a gente tem uma expressão muito popular, né? De que a minha terapia é o meu crochê, a minha terapia é meu futebol, a minha terapia são meus amigos, quando na verdade a psicoterapia é um campo muito amplo de pesquisa e intervenção destinado basicamente ao sofrimento mental e à saúde mental de uma maneira geral, né? Então quando a gente fala de psicoterapia, eu vou destacar com vocês 3 grandes pontos importantes que a gente tem quando a gente fala da psicoterapia. O primeiro deles, e talvez o mais fácil da gente abordar, é a psicoterapia como tratamento. A psicoterapia como tratamento vem sendo utilizada aí como modalidade de intervenção
para a grande maioria dos transtornos mentais, né? A gente tem que lembrar que os transtornos mentais hoje atingem por volta de 20% da nossa população, e a psicoterapia é uma das grandes metodologias de tratamento efetivo para a maioria dos transtornos mentais que a gente oferece. Em específico, né, a abordagem com a qual eu e Alessandro compartilhamos, a terapia cognitivo-comportamental, apresenta aí uma série de estudos que amparam a efetividade da psicoterapia como ferramenta de tratamento para transtornos mentais. Mas nesse momento, eu acho que, inclusive pelas fragilidades que a gente tem apresentado, eu vou destacar outros 2 pontos fundamentais da psicoterapia, que é a psicoterapia como prevenção, né? A gente tem que lembrar também que, além de tratamento, a psicoterapia ajuda no fortalecimento das variáveis de resiliência, fazendo com que os pacientes, ou as pessoas de maneira geral, se tornem mais resistentes a estressores. O que a gente quer dizer com isso de uma maneira menos teórica? Que quando eu tenho um desenvolvimento, né, quando eu trabalho a partir da psicoterapia, as minhas vulnerabilidades pessoais, eu me fortaleço para passar por estressores. E aí, passando por estressores, não é que eles vão ficar mais fáceis de serem transplantados, mas que eu vou conseguir ter menos impacto disso na minha saúde de maneira geral, né? Então, quando a gente pensa na psicoterapia como prevenção, a gente está pensando em manter o indivíduo em saúde, né? E manter o indivíduo em saúde inclui esse fortalecimento, né? Esse trabalho com vulnerabilidades, que é fundamental para a gente de maneira geral. E por último, eu destaco aqui um outro ponto importante da psicoterapia, que é a psicoterapia como desenvolvimento, né? Muitas das vezes a gente prepara o indivíduo para lidar com estressores, na perspectiva da prevenção, a gente auxilia no tratamento de transtornos e vulnerabilidades como tratamento, mas a psicoterapia também é uma estratégia que pode ser utilizada para o desenvolvimento de habilidades e de conhecimentos, né? Quando a gente fala aqui das grandes habilidades do século XXI, as habilidades socioemocionais, esse desenvolvimento é cada vez mais chamado tanto por empresas quanto por parceiros de relacionamento, né? Eu costumo dizer em alguns atendimentos que há 20, 30 anos atrás, talvez fôssemos menos exigentes com os parceiros que a gente espera encontrar na vida, né? E hoje, com tanto material sendo produzido, com tanta possibilidade de tratamento das vulnerabilidades, a gente espera estar lidando com pessoas mais amadurecidas, mais fortes psicologicamente, com mais condição de enfrentar dificuldades, mais resilientes, mais assertivas, né? De maneira geral, pessoas mais hábeis para lidar com as emoções e com as interações sociais de maneira geral. E isso também acaba sendo uma das grandes potencialidades, né, da psicoterapia como uma ferramenta. O que você tem a dizer sobre isso, Alessandro? Aí eu achei uma frase de um dos grandes precursores da terapia cognitivo-comportamental, que é o Albert Ellis, né? Que é psicólogo e junto com Beck desenvolveu aí esse início de perspectiva de primeira onda e trouxe uma frase dele para ampliar aí a nossa live. Ele diz o seguinte: uma boa terapia pode ser uma arma poderosa para solucionar a maior parte dos problemas psicológicos das pessoas. O quanto que entender a si mesmo como o funcionamento de determinadas reações que as pessoas têm, e isso é aprendizagem, isso faz parte de como a gente vai lidar com as situações para que isso seja amenizado e podemos enfrentar, porque a todo tempo surgem oportunidades na vida da gente para aprender essas habilidades, como você está falando, né, André? E Albert Ellis, ele complementa isso no sentido de resgatar e trazer, né, a importância dessas ferramentas, né, dessa arma poderosa nesse entendimento. E falando em psicoterapia online, né, as ferramentas que existem nesse processo de
tratamento, prevenção e desenvolvimento, a gente vai ver as ferramentas, a gente não vê essas ferramentas no cunho da graduação de psicologia, a gente não tem essa noção, a gente não foi familiarizado a isso, mas diante dessa situação de pandemia que a gente está e exige que a gente desenvolva mais essa habilidade. E descobri, né, visualizei que pode-se pensar em duas perspectivas. Uma é a forma de segurança de dados, né, o aspecto da segurança que vai se usar essas ferramentas para que seja viável essa realização da psicoterapia online, né? Então, a gente pensar em termos do provedor do que a gente está usando, né? Seja a ferramenta do provedor online, que seja uma internet favorável para a gente utilizar, como também o antivírus do computador, do celular, que seja, né, levado em conta esse aspecto da segurança na terapia online, que o terapeuta precisa ter um olhar sobre isso também. E sobre a plataforma, que vão se diferenciar na capacidade e quantidade de pessoas de acesso, né? Então, existem plataformas que são de acesso a muitas pessoas, e aí são as reuniões online de 50 pessoas, 200 pessoas, e aí vai diferenciar nessa capacidade. A gente tem, de forma geral, algumas ferramentas que podem ser gratuita ou paga, né? Existe o formato gratuito e pago, né? A ferramenta que é mais usada, ou de algumas faculdades que usa, é o Google Meet, né? E aí vai se envolver encontros de muitas pessoas. E para peculiar, né, individual, né, que é a terapia online, ou casal, né, dependendo da demanda que surja, pode acontecer na ferramenta do WhatsApp vídeo, né? Por que é importante o vídeo? Porque a gente está vendo o paciente, a gente está vendo, né, o rosto, é uma forma de contato, e o nosso olhar com ele e o olhar dele para a gente também é uma forma de linguagem. A gente vai também contribuir nisso, estabelecendo esse contato, né, com o paciente. Por isso a importância de ser um vídeo. Tem o Hangout, né, que é uma outra ferramenta que você cadastra pelo Gmail, e aí acessa pela plataforma do Gmail, solicitando, você manda o link para o paciente na ferramenta e faz isso. Tem o Skype, que você pode se cadastrar e também fazer o contato online, e o Zoom, né? O Zoom, ele teve um comentário aí que poderia ser restrito, mas ele está sendo bem usado também. Então, no pensar desses aspectos, são essas ferramentas, e aí boa parte pode ser gratuita, né? Não tem custo, só se você usasse algum tipo de segurança diferente ou de manejo de quantidade de pessoas, é que precisaria ser paga, ou para aumentar o tempo que você usaria no atendimento, né, que aí ultrapassa um atendimento de uma sessão, né? Sim. Então, é perfeitamente viável essas ferramentas, vai diferenciar, pelo menos para mim, eu diferencio de acordo com o que o paciente está sinalizando de mais conforto, né? Eu tenho usado o WhatsApp vídeo, tenho usado o Zoom e tenho usado o Skype, né? Para alguns pacientes, tenho usado essas três. O Hangout eu não tenho usado. Tá? E fiz um contato com uma pessoa de informática que me ajudou um pouco nessas informações. Eu posso citar o Instagram dele, para quem quiser saber mais, né? É o _ JM, aliás, o arroba JM _InfoPE. E aí o nome dele é Jorge Maranhão, e ele pode passar mais informações para vocês. Ok? Então, de uma forma geral, são essas ferramentas, André. Não, perfeito. E acho que é legal que a gente entra, né? A gente precisa saber quais ferramentas utilizar, né, Alessandro? E acho que nesse sentido
É muito legal essa pesquisa que você fez, mas é interessante também a gente ressaltar que a psicoterapia online ela já vinha sendo desenvolvida como um campo de estudo, né, de pesquisa, de aplicação da Sim, psicoterapia mesmo antes da pandemia, né? Então, assim, acho que sim, como sim, eu muitos citei lá profissionais na, usavam, é. como eu citei Eu lá já na fazia nossa, atendimentos, já fazia atendimentos antes, né, da pandemia também aham, online. né? E eu acho que é interessante a gente ressaltar isso, porque para não dar a impressão de que é algo que a gente está tirando do bolso agora, já que a gente não pode mais fazer a psicoterapia Não, é. presencial, né? E aí eu acho que é interessante Sim, ressaltar também algumas potencialidades, né, dessa questão da psicoterapia online. E eu destaco algumas delas, né? Por exemplo, a questão da mobilidade, né? Eu cito alguns exemplos que ajudam a gente nesse cenário, mas por exemplo, a mobilidade ajuda com que você transporte um cenário de adaptação do seu trabalho semanal com o paciente, né? Se é o caso de uma psicoterapia semanal, ela adapta a perspectiva de que mesmo que aquele paciente mude de contexto, mude de cenário, isso continua sendo possível, né? Particularmente no meu caso, isso aconteceu com vários pacientes que foi. tiveram êxodo das cidades, que mudaram de trabalho, né? Deixaram de trabalhar e com isso foram realizar a pandemia, o isolamento em outros lugares, e mesmo assim a gente continuou a possibilidade das nossas sessões, né? Acho que uma outra perspectiva Sim. interessante da Uhum. gente destacar como essas potencialidades é a adaptabilidade, né? A gente tinha uma dificuldade muito grande de alguns pacientes chegarem até o consultório de psicoterapia, né? Por diversos motivos, por diversas resistências, né? Muitas das vezes o paciente via a possibilidade de marcar uma consulta como uma formalização que ele ainda não estava muito pronto, né? E aí, no Uhum. consultório, no contato online com o próprio terapeuta, muitas das vezes eu consigo antecipar essa janela, né? Eu consigo urgência de atendimento que o paciente reagir melhor e diminuir o agendamento. Então, isso também é uma grande potencialidade, né? No que alguns pacientes chegavam a desistir numa primeira sessão, esse é um dado que a gente tem de vários estudos que mostram que, em média, 20 a 30% dos pacientes não passam das 4 primeiras sessões em psicoterapia tradicional. Se a gente consegue reduzir essa janela com a psicoterapia online, esse é um elemento fortalecedor, né? Uma grande potencialidade, né? Outro ponto Uhum. importante é o próprio foco da psicoterapia online, né? Enquanto na psicoterapia pessoal, muitas das vezes o foco ele é muito amplo em termos de escopo, na psicoterapia online eu tenho observado uma tendência do paciente tentar ir mais direto ao ponto, né? Não sei se é uma perspectiva geral que outras pessoas observam, mas eu percebo que a psicoterapia online talvez ela corte um pouco desse caminho, né? O paciente vá mais diretamente ao que ele gostaria de trabalhar, mais ao foco sintomático, mais a perspectiva que ele mais precisa de ajuda, prevenção ou desenvolvimento. E isso também é um ponto, uma das grandes potencialidades, né? Já que a gente tem que pensar que a psicoterapia, como qualquer outro investimento, é um dos pontos interessantes da gente questionar, né? Se eu tenho um investimento que ele pode ser otimizado, ou seja, se eu posso conseguir esse resultado num tempo menor, acho que isso também chega a ser uma grande perspectiva, né? E a gente tem a É. perspectiva, né? A possibilidade das ampliações. Por exemplo, a própria orientação familiar tornou-se muito mais fácil, né? Através da psicoterapia online. Eu percebia no meu foco de trabalho, muitas das vezes a gente precisava orientar um familiar em específico, e aí a gente tinha aquela resistência de dificuldade de ir ao consultório, ou de combinar horários e tudo mais. E hoje, com a terapia online, isso fica muito mais fácil, né? Então, acho que essas são potencialidades que elas têm que ser valorizadas, né, nesse cenário, e que a gente, observando a qualidade das ferramentas, como o Alessandro citou, a gente tem tudo para conseguir oferecer o que a psicoterapia tem de melhor, né? Claro que, junto com isso, todas essas potencialidades são acompanhadas de alguns limites, né? E eu vou discutir alguns desses limites, principalmente como perspectiva de como a gente contorna, né, esses limites. O primeiro deles é a questão da conectividade, né? Então, o próprio
Alessandro citou lá a qualidade das ferramentas, né? E o quanto que esse tem que ser um foco de atenção, tanto de terapeutas quanto de pacientes, né? Então, não adianta eu tratar a psicoterapia como uma chamada de vídeo que eu começo e eu não sei como ela termina, né? A gente tem que lembrar sempre, psicoterapia funciona como tratamento se ela tem começo, meio e fim. Se eu, no meio de uma sessão, tenho um problema de conexão e eu perco o fechamento das ideias que vinham sendo trabalhadas, isso vai ser uma variável muito importante para o meu resultado. É prejudicial, exato. Então, nesse sentido, tanto terapeutas quanto pacientes têm que cuidar da conectividade como um todo, né? Ou seja, de escolher cenários, de potencializar ferramentas para que a gente tenha uma unidade de trabalho desde o momento que a gente inicia até o momento que a gente encerra. Outra questão importante é a própria expressividade que o Alessandro estava comentando, né? O olho no olho que a gente pede da psicoterapia presencial, né? O calor que a gente pede da psicoterapia presencial, ele precisa ser observado outras formas de como a gente trabalha isso, tanto também terapeutas quanto pacientes, né? O que eu tenho tentado fazer é estimular a expressividade verbal dos pacientes, né? Ou seja, já que há um contato distante, né? Já que eu tenho tela hoje que regula a nossa relação, eu preciso de um paciente que fale mais e melhor a respeito das próprias perspectivas, a respeito das próprias emoções, né? Eu vou ter mais dificuldade de captar como terapeuta uma voz mais embargada, um tom de choro. Então é importante que o paciente tenha também o entendimento de que se essas emoções aparecem durante o processo terapêutico, que na psicoterapia online isso vai ter que ser verbalizado, né? Já que eu vou ter mais dificuldade de ter esse acesso, né? De ter esse contato. O foco da psicoterapia online que eu vinha realizando que eu vinha citado como uma potencialidade, é também um limite importante para a psicoterapia online, né? Se a gente observa as várias ferramentas que a gente usa, celular, computador, todos eles são caracterizados pelo acesso em nuvem, né? Então a gente está vendo sempre muita coisa ao mesmo tempo, é muita notificação aparecendo na tela ao mesmo tempo. E a gente não pode esquecer que psicoterapia é um lugar de imersão, né? Ou seja, é um lugar em que eu preciso separar ali um destaque da minha semana para conseguir contato com o meu terapeuta, mas também comigo mesmo. E se nesse momento eu estou cheio de distratores, né? Se aparece uma notificação de WhatsApp, se aparece uma notificação da notícia, se alguém me liga no telefone e aí isso interrompe a minha chamada de vídeo, isso tudo são elementos que precisam ser cuidados dos dois lados, tanto por terapeutas quanto pacientes, para a gente também conseguir tirar da psicoterapia tudo aquilo que ela pode oferecer, né? E por fim, eu acho que um dos outros limites que a gente tem que observar e contornar é o próprio contato, né? A facilidade em que eu tenho de falar com o meu terapeuta o tempo inteiro não pode se transformar numa vulgarização desse contato. Ou seja, eu ter meu terapeuta a uma distância de uma mensagem no WhatsApp, de uma chamada de vídeo, não pode fazer com que eu tenha que eu deixe de trabalhar internamente os meus conteúdos sozinho, né? Eu não posso jogar a demanda para o terapeuta como se fosse um depósito, sem que eu faça antes a elaboração daqueles processos, né? E muitas das vezes o que a gente observa? Essa proximidade, essa facilidade de contato faz com que terapeutas e pacientes estejam em contato frequente, mas que esse contato perca em profundidade. Então esse é um dos pontos que a gente precisa observar e que a gente precisa né, caracterizar com os pacientes desde o começo, né? A ideia de como eu invisto na psicoterapia online da mesma forma como eu invisto numa psicoterapia presencial, né? A psicoterapia presencial tem essa preparação, a ida ao consultório, que é um momento que o paciente está ali elaborando, né? Pensando no que ele vai querer trazer, comentar, trabalhar ao longo da sessão, e o mesmo precisa ser feito também no formato online para que a gente consiga tirar, né, da psicoterapia online as mesmas variáveis que a gente consegue tirar da psicoterapia presencial.
Sim. André, a gente está tendo uma participação muito bacana, o pessoal está gostando bastante. Então, tem um comentário da Terezinha. Terezinha está participando muito. Terezinha Silveira, muito obrigado. E está comentando assim sobre o quanto que é importante a terapia online também para esse momento atual que a gente está vivendo. A Zuila também confirmou e verificou e comentou isso também para a gente. E Terezinha também comentou sobre a terceira idade. A terceira idade tem uma certa dificuldade de acesso à internet, e ela comentou também, né, que tem feito alguns treinos, pelo que eu entendi. Fazer um Ótimo. treino antes para poder ele se familiarizar. E eu penso que é muito importante isso, porque vai mostrando para a pessoa, né, para o paciente, na terceira idade, que vai construindo isso, novos aprendizados. Isso é estimulação cerebral que você está fazendo, Terezinha. Isso é excelente. Então, muito bom isso. E ela comentou também que a terapia online, ela, na realidade da TO, né, eu entendi que é terapeuta ocupacional, no serviço online, ele já é uma realidade e funciona super bem. Né? Então, são alguns comentários aí que as pessoas estão colocando. Ótimo. Né? E acho que assim, o que é importante a gente observar, né, é que esse treino prévio ele tem que ser feito, na minha visão, para todo mundo, né, Alessandro? Não só para a terceira idade. Por quê? A gente está acostumado a uma banalização das chamadas de vídeo. Acho que, inclusive, agora que a gente usa isso para falar com familiares, né, para ter contato o tempo inteiro, e eu bato na tecla de que a psicoterapia precisa ser diferenciada dessas outras chamadas, né? De que ela precisa de tempo, de investimento, de privacidade, de segurança, de preparação para como a gente vai lidar com isso, né? E de maneira geral, o contato que a gente precisa treinar a terceira idade, pelo menos nas experiências que eu tive, ele não é muito diferente do que a gente precisa treinar com outras populações, né? Precisa de um certo investimento, sim, né? Mas esse investimento a terceira idade devolve para a gente, na minha experiência, até com mais clareza, né? O pessoal da terceira idade está mais acostumado a focar em uma atividade sem tantos distratores, né? Eu já percebo que com adultos jovens, com adolescentes de quase entrando aí na adultez, que muitas das vezes eles flutuam mais entre outras páginas enquanto a gente está na psicoterapia, isso é um problema, né? Uhum. Então eu vejo que é interessante a gente pensar nessas nuances todas até para corrigir, né, as potencialidades que a gente tem. Acho que a gente tem observado também, né, Alessandro, alguns comentários que o pessoal fez aí sobre a importância da terapia online na pandemia, né? E aí eu venho citar aqui algumas coisas importantes. O primeiro deles é que a gente já observa um dos pontos fundamentais, né, o aumento da incidência de transtornos mentais, que já tem começado a aparecer em alguns artigos, né? A gente teve a cidade de Wuhan como um dos pontos de estudo em que alguns artigos já começam a aparecer o aumento desses indicadores, mas a gente pode esperar aí, como acontece em vários outros desastres naturais, como acontece em várias outras situações de calamidade, uma grande onda de flutuação na prevalência de transtornos mentais. Ou seja, nós temos que estar capacitados e trabalhar e preparados para lidar com isso tudo, né? E aí tem muitos pacientes, acho que é uma dúvida normal, né, de várias pessoas sobre esse é o melhor momento de procurar psicoterapia, né? Agora que eu estou em casa. Tem uma cortada, André. Agora que está em Voltou? casa, Agora que eu estou em voltou. casa, agora que eu Agora estou sem sim. trabalhar, será que esse é o melhor momento para eu procurar terapia? Né? E o que a gente observa? Eu costumo dizer sempre, transtorno mental é uma conta que você pode postergar, mas que uma hora você vai pagar por ela ao longo da vida. Né? Em outras palavras, se eu não trato um problema que é importante para mim, porque nesse momento eu não estou precisando tanto dessa variável, né? Em algum momento, quando eu for precisar utilizar isso, eu perdi a possibilidade de investir em algum momento
para melhoria desse processo. Vou citar um exemplo básico, tá? Se eu tenho um transtorno de ansiedade social, por exemplo, né? Se eu tenho dificuldade de interação social, e aí nesse momento de isolamento eu penso, acho que vale a pena, agora que eu estou isolado mesmo, eu não estou sofrendo tanto, né, com a minha ansiedade social, então vou deixar para procurar psicoterapia quando eu retornar. E aí acho que é muito importante aquela perspectiva. Na verdade, a psicoterapia pode ser o caminho justamente para você retornar para o seu ambiente de forma diferente, com novas habilidades socioemocionais, mas também com uma diminuição sintomática importante, né? Onde a gente conseguiria fazer a diferença para você retornar com mais perspectiva, com mais qualidade, né, para o seu ambiente. Então, o fato de estarmos isolados e o fato de estarmos em restrição laboral, isso não quer dizer que a nossa adaptação vai ser mais fácil no futuro, né? E que a psicoterapia pode ser e é uma importante ferramenta de como a gente pode fazer, né, justamente para propiciar uma melhor adaptação nesse momento. Sim. A Vivian comentou que treina com os pais. Vivian, minha irmã, ela disse que treina com os meus pais, né, assim, questões da internet e tem ajudado, faz parte da ferramenta. A Lenise tem participado, comentado isso também. A Lucy, obrigado vocês pela participação. E a Azui pergunta sobre questões de cobrança, como pode ser feito. Algumas pessoas têm feito atendimento gratuito, né? E aí, tu tens alguma visão, André, sobre isso? Tem. Acho que como toda decisão que a gente vai tomar no processo terapêutico, Alessandro, acho que ela tem que ter um objetivo de onde é que a gente quer chegar com cada paciente, né? Acho que ela não pode ser uma decisão de cima para baixo, né? Que ela é tomada de maneira arbitrária, e ela tem que ser pensada caso a caso dentro do que eu quero chegar com cada paciente. De maneira geral, algumas considerações que eu quero fazer. Se você conseguiu mostrar para o seu paciente entendeu que a psicoterapia online, mais do que um contato esporádico, ela é uma forma de investimento daquela hora específica que ele separa para trabalhar problemas específicos com alguém capacitado para isso, eu particularmente não vejo motivo da diferenciação de um valor online versus presencial, tá? Se a questão for online versus presencial, eu particularmente dou ao meu paciente o mesmo investimento online que eu dou presencial. Então, minha cobrança ela acaba sendo a mesma nesse sentido. Seria o mesmo valor. Agora, o que eu acho que tem que ser relativizado, Alessandro, nesse momento que a gente está passando, e a gente abre isso para um questionamento macro, né? Com que frequência eu atendo meu paciente, se ele teve uma perda de ganho econômico, né? Se ele está numa situação de vulnerabilidade econômica, se ele teve um prejuízo de ganhos. Acho que são coisas que a gente não pode colocar no mesmo pacote, né? Eu também acho. Então, eu negocio valores com meus pacientes da mesma maneira como na terapia presencial, olhando não para o formato, não se isso é um formato online ou presencial, mas olhando para as possibilidades de investimento e, principalmente, como é que a gente vai utilizar o melhor investimento que você pode dar para o melhor resultado que a gente pode colher. Vou dar um exemplo básico. Paciente que fazia atendimento semanal comigo, em função da diminuição de ganhos, optou por fazer quinzenal. Automaticamente, o que acontece com uma mudança quinzenal? Eu já oriento ele, olha, então nós vamos ter que trabalhar muito mais na semana em que você não tem contato comigo, você vai ter que trabalhar mais sozinho, eu vou ter que te passar mais atividades, você vai ter que se monitorar mais, você vai ter que prestar mais atenção em muito mais coisa para compensar a semana que a gente não está trabalhando junto. Ou seja, eu tenho que conseguir casar a minha adaptação à mudança que eu quero fazer, que eu quero fazer na frequência, sem que isso seja, ou que isso seja um prejuízo menor possível para o tratamento dos pacientes. Então, assim, acho que a resposta principal para mim não existe diferença de formato. Se eu ofereço psicoterapia online com a mesma qualidade que eu ofereço na psicoterapia presencial,
eu não deveria fazer desconto por isso. Agora, se eu não ofereço a terapia online na mesma qualidade que eu ofereço terapia presencial, então talvez eu não devesse oferecer terapia online. Né? Ou seja, se eu não dou conta de manter a mesma qualidade, o mesmo critério de qualidade que meu atendimento presencial tem, acho que a pergunta tem que ser outra, que é, será que eu, terapeuta, estou preparado para oferecer terapia online ou eu estou oferecendo terapia online como, como um paliativo? Né? Eu acho que isso que Um tem re- que ser Uhum. questionado. Isso. E esse preparo, ele pode acontecer de acordo com as habilidades e ferramentas que você vai estar. Por exemplo, com alguns pacientes, no atendimento, algumas vezes eu inverto a imagem e mostro algum esquema que eu escrevo no papel, sabe? Que eu sou muito visual assim de esquema e anotar, então eu faço a anotação, né, ou monto um esquema, inverto a imagem no contato, e aí ele não me vê, ele está vendo aquela anotação que eu estou fazendo. E aí é uma forma dele aprender. Então, como na TCC a gente está aplicando psicoeducação, então a gente vai criar maneiras de gerar aquele aprendizado de forma mais didática possível. E aí tem isso que você está falando, né, André? O manejo da qualidade do serviço. E essa qualidade do serviço depende desses recursos que a gente vai visualizar, desde a preparação e planejamento daquela sessão com o paciente, do que você vai atingir quanto objetivo, até alcançar esse entendimento da parte dele para aplicar. Talvez alguns exercícios terapêuticos entre as sessões, no caso, se for semanal ou quinzenal. Então, na TCC a gente fala também em tarefa de casa, né? Eu costumo usar exercício terapêutico. Então, é uma forma dele aderir à terapia, né? E isso é motivador para Exato. ele. E aí eu falo, às Exato. vezes, até na palavra desafio, mas eu vou te dar um desafio. Que Ótimo. tal se tu fizer assim, assim, Uhum. né? Então, isso são formas de interagir e vai motivando o paciente para que ele sinta acolhido, protegido, amparado nessa fase. Então, algumas pessoas têm a opção de se afastar da terapia, né, Uhum. nessa fase, né? Mas aí a pergunta vai para os dois lados, né? Vai para tanto para o paciente, não, será que é o Sim. momento certo? O que é que realmente é necessário, né? E para o terapeuta também, né, nesse formato que ele vai usar, que adaptações ele pode fazer, né? E aí usar a criatividade também, né? Para que seja mais didático, seja mais psicoeducativo possível, né, André? Exato. E aí acho que eu vou pegar aqui alguns minutinhos finais, né, Alessandro? Nós temos um compromisso com o tempo aqui, para a gente Sim, falar sobre algumas variáveis de escolha do terapeuta, até para a gente poder sim. fazer aí, acho que alguns minutinhos de perguntas, né? Temos duas perguntas. Tá, deixa eu só tratar desse tópico rapidinho, aí a gente já Claro, vai para claro. as perguntas para a gente encerrar, né? Que é Certo. como é que a gente escolhe um terapeuta online, né? Porque esse é um ponto interessante. Com a perspectiva da psicoterapia online, a gente perde a questão do limite físico, né? Então, eu poderia, teoricamente, começar a psicoterapia em qualquer lugar do Brasil, com um terapeuta bom, com um terapeuta que eu sempre quis tratar, ou eu não preciso mais procurar o terapeuta que é perto da minha casa, né? Até porque o que é perto da minha casa está atendendo online tanto quanto que está distante, né? E eu acho que É, algumas desses sinais que você citou, Alessandro, eu acho que eles fortalecem a escolha de um bom psicoterapeuta online, né? Quem trabalha com psicoterapia online o bom psicoterapeuta é aquele que entende que precisa transpor as barreiras da tecnologia e usar a tecnologia ao seu favor, né? Aquela pessoa que fica mais limitando as dificuldades da tecnologia e esperando o período da pandemia passar para implementar um tratamento de verdade, talvez essa não seja a melhor pessoa para você procurar, né?
Terapia online, nesse momento, não significa diminuição de ritmo de tratamento. Eu não tenho que ir mais devagar, eu não tenho que ir mais light, porque eu estou online. Na verdade, o que o seu terapeuta tem que conseguir fazer é adaptar os recursos que você utilizaria numa terapia presencial para a mesma terapia online, né? Que seja o compartilhamento de tela, que seja a melhoria das tarefas de casa, dos exercícios terapêuticos, que seja a utilização de ferramentas de contato mais abertas com o paciente, mas, de maneira geral, um terapeuta que veja a terapia online como potencialidade e que veja nos limites da psicoterapia online algo que precisa ser contornado por ele a partir de um contrato muito explícito com o paciente para que isso seja observado. Sim, é pertinente demais isso, e essa escolha do profissional vai também dessa afinidade, né? De você conhecer e você visualizar o currículo do profissional diante desse vínculo que você pode estabelecer para que crie essas possibilidades, porque é abrir, né, um espaço de autoconhecimento mais aprofundado, porque quando a gente pensa em processos de terapia, uma coisa é a gente buscar uma resolução provisória, onde a gente ganha um pouco de tempo, mas o problema volta. E a questão da resolução definitiva, o mais próximo da definitiva possível, né? É quando a gente vai na origem do problema. Então, a psicoterapia é quando a gente vai buscar uma resolução mais definitiva possível, mais próximo da definitiva, para que alguns padrões de comportamento, de pensamento, seja quebrado de alguma forma, né? Através de ferramentas, técnicas cognitivas, comportamentais, regulação emocional, né? Entre outros aspectos que a gente pode aprender, são inúmeros recursos que a gente pode, o terapeuta pode ensinar para você, né? E que seja possível você dar um avanço aí de olhar, de perspectiva, para que quando passar isso tudo na pandemia, né, a gente manter a nossa esperança e poder considerar que mais na frente vão abrir muitas portas, né? Seja de portas internas, de abrir possibilidades e aprender uma coisa nova, como também abrir portas para oportunidades de trabalhos, de novas atividades, que você possa aprender, nesse momento, novas habilidades. Não é? E acho que essa questão, esse foco no desenvolvimento de habilidades é o que é a resolução definitiva que eu acho que você estava comentando, né, Alessandro? Para resolver novos problemas, às vezes a gente não precisa continuar olhando para o problema, a gente precisa buscar novas alternativas de resolução, né? E eu acho que, nesse sentido, a psicoterapia online vem a somar muito para quem quer desenvolver novas habilidades nesse período, né? Acho que a gente podia usar, Alessandro, alguns minutinhos que a gente tem ainda, poucos, né? Para uma ou duas perguntas, se alguém tiver interesse. Eu acho até que a gente poder comentar um pouco ao longo da live, mas eu vou citar. Vocês acreditam que tem a mesma eficiência e resultado para o paciente no atendimento online? Absolutamente. Acredito que sim. Isso não é nem opinião André, nem opinião Alessandro. Na verdade, a gente já tem grandes braços de estudos com psicoterapia online que vêm sendo realizados pelo menos ao longo aí dos últimos 10 anos, né? No Brasil, eu tive a felicidade de conhecer algumas pessoas que desde 2011, 2012 realizam pesquisa da boa e da séria com psicoterapia online, né? E que observam que os resultados são muito compatíveis quando eu seleciono bons terapeutas, né? Em resumo, a gente olha para a mesma perspectiva. Se eu tenho bons terapeutas de terapia presencial, a terapia presencial caminha bem. Se eu tenho bons terapias de psicoterapia online, a terapia online caminha bem.
E é importante a dedicação do terapeuta também, né? Porque é se reinventar, mas manter a linha de raciocínio da abordagem cognitivo-comportamental, fazer as intervenções da mesma forma que o presencial. Né? A outra pergunta o que não pode ser feito na terapia online? Na verdade, volto para a mesma resposta, tá, Alessandro? O que não pode ser feito dentro de uma psicoterapia, ao invés da perspectiva da psicoterapia online? Ela não pode ser deslocada do seu senso teórico-prático, né? Ela não pode ser uma precisa seguir uma abordagem. Exato, né? Eu costumo dizer sempre, psicoterapia Sim. Começou a aparecer bate-papo, tem alguma coisa errada, né? Porque terapia não é para isso. Ninguém precisa pagar o valor que uma terapia exige para bater papo, né? Outra André, coisa importante... o nosso tempo está limitado, então comenta aí, né, do que a gente pode sintetizar para essa pessoa, para contemplar isso, né, porque para a gente não perder a live, não conseguir deixar de salvar. Não, perfeito. Mas, em resumo, a gente pode fazer em terapia online tudo que a gente faz em terapia presencial. A gente tem cuidados éticos e linha profissional para lidar com isso. E eu acho que não tem nada que impede, desde que a gente observe que essa questão. Terapia online é psicoterapia. Nada mais e nada menos. Sim, verdade. Então, uma mensagem, né, final, André, o que é que tu poderia colocar, o que é que tu destaca aí, né? Tá. Para a gente finalizar. Feliz demais com a oportunidade de poder contribuir, com a parceria com o Alessandro, como sempre. Espero ter acrescentado alguma coisa para a discussão, né? Com um cenário em que tantas pessoas falam tão bem e também tão mal sobre tantos temas. Fico feliz de ter podido acrescentar em alguma coisa, espero que seja útil. Acrescentou, sim, bastante. E pelo visto, as pessoas aqui comentando, tá ótimo, né? Então, muito obrigado a todos pela participação, envolvimento. Espero também ter contribuído. Eu coloco uma frase também do Ellis para a gente finalizar. O que importa não são os fatos, mas o significado que esses fatos têm para cada pessoa, né? Então, que a gente possa construir novas perspectivas, né? Visualizar o horizonte, manter a nossa esperança e manter a nossa coragem, né? A nossa força interior. E precisando de ajuda, faça terapia online, né? E muito aprendizado para todos nós. Então, registrem aí a foto de vocês, a nossa foto, para postar e compartilhar aí com a gente. Registrar a foto. Acho que sim. Gente, muito obrigado pela participação de todos. André, um abraço no coração, hein? Grande Tudo abraço, de bom. Alexandre. Em breve vamos estar juntos, sim. Vamos estar juntos. Vamos lá. Tá Um bom? abraço. Até mais, gente. Obrigado. Valeu, um abraço. Obrigadão, hein? Tchau, tchau.